seja bem-vindo ao Joycast. Hoje estamos com uma convidada muito especial, uma empresária, empreendedora aqui da cidade de Itapoá, que já tem milhões de seguidores nas redes sociais. Eu fiquei muito feliz em conhecer ela no dia da palestra da Assine. Sônia, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite e trazer a sua história, né? Contar um pouquinho da sua história, e principalmente para influenciar mulheres empresárias. Eu que agradeço pelo convite. E assim, ó, eu sou a Sônia Nascimento, sou mãe de 3 crianças, gente, uma loucura. Sou casada e moro aqui em Itapoá há uns 14 anos, mais ou menos. E assim, minha infância foi bem difícil, eu nunca imaginei trabalhar com rede social, nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. E assim, tipo, vocês vão me fazer 1000 perguntas. Sônia, como é que tu começou a trabalhar com rede social? Cara, é uma longa história, mas eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse podcast. Que legal, Sônia. Então, assim, da onde que você veio? Da onde é a sua família, né? Porque tu tá há 14 anos aqui. Conta um pouquinho pra nós de qual região tu é. Eu sou de uma cidade chamada Cachoeirinha, ali próximo de Salgueiro, Mirandiba, no Pernambuco, gente. E assim, eu sou a 7ª, lá em casa são 6 irmãos. E eu sou a única menina da família, assim. E foi uma infância difícil, viu? Muito difícil. Eu sempre falava que com 17 anos eu ia embora. Uhum. Eu ia sair de casa, porque eu não queria viver ali, por causa da infância que... A vida em si era muito difícil no Nordeste, né? Só que, assim, eu não imaginava que isso ia levar eu um dia ter uma empresa, trabalhar com rede social. Cara, é... uma loucura, assim, deu uma virada de chave muito grande na minha vida, assim, pela criação que eu tive, né? Porque eu fui uma criança que já tinha que limpar a casa muito cedo, tive que trabalhar na roça muito cedo, para ganhar alguma coisa. Eu lembro que na época da escola eu tinha que trabalhar para poder ter o dinheiro para poder comprar até uma calça jeans para ir pra escola. Nossa. Então, assim, foi muito punk. E eu sempre falava para meus pais, quando eu terminar o ensino médio, eu vou embora. Já é pra onde? Eu falei, não sei, pra algum lugar que eu possa melhorar minha vida, porque aqui não tem como, não tem condição, e eu não quero viver assim, tipo, ter que trabalhar na roça, viver essa vida assim difícil, porque lá no Nordeste é muito difícil mesmo, muito. Então, com 17 anos, eu já arrumei minha mochila da escola ainda na época. Foi assim, eu fiquei com muita vergonha até na época, porque assim, quando eu fui pra Recife daí, com 17 anos, eu lembro que eu só tinha a mochila da escola, uma calça jeans preta, que ela tinha mais brilho do que tudo na cintura. E eu lembro que quando eu fui pro ponto de ônibus, com as 2 moças que tinham arrumado um trabalho para mim em Recife, que eu cheguei lá, que eu vi aquelas meninas de salto, com aquelas malas, e eu com a mochila do governo nas costas. Nossa, eu fiquei com tanta... Assim, ó, eu já era tímida, né? Eu ficava acanhada. Naquela época eu não sabia nem o que era tomar um refrigerante ainda, com 17 anos, gente. E, quando eu cheguei em Recife... Fiquei 4 anos em Recife, trabalhando de empregada doméstica. E eu falava, não, essa vida não é pra mim. Eu não nasci pra ficar trabalhando assim. Trabalhei tanto na minha infância, tipo... Era aquela luta todos os dias. Sim. Tipo, a infância toda, tinha que trabalhar. A minha mãe lavava roupa fora, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que limpar. Tinha que arear as panelas da minha mãe, deixar brilhando, porque se ela não se visse naquelas panelas, não se pegava. Então, assim, foi difícil. E daí, depois de Recife, como que tu veio parar em Itapoá? Porque essa história, né... Porque lá em Recife, tudo do Nordeste, vir pra Itapoá hoje. Como que foi essa história? Cara, vim pra Recife, assim, é uma história muito longa. Sônia, tu vai contar isso. Gente, depois de uns 2 anos, eu não sabia nem o que era mexer no computador. Tipo, eu com 18, 19 anos. E aí, os meus patrões liberaram o computador para mim, na casa que eu morava, que eu trabalhava em empregada doméstica em Recife. E aí, eles liberaram o computador para mim. Comecei a fazer cursinho de informática e tal. E nessa de mexer no computador, eu entrei num site chamado Bol naquela época. E lá, batendo papo, eu entrava em site de amizade. Nunca pela minha cabeça que eu ia conhecer alguém ali naquele site, que eu ia me relacionar com alguém. E aí, eu encontrei o bendito meu esposo hoje, que já somos 14 anos casados. E a gente ficou ali, Começamos a conversar, trocamos o telefone e ficamos uns 8 a 9 meses conversando. Por telefone, pela internet ali. Até um dia ele me perguntou se eu não queria vir pra cá. Eu falei, não, você tá louco? Pra Santa Catarina. Longe, nunca tinha andado de avião. Tipo, máximo de ônibus do interior pra cá e carroça de burro. Então, cara, eu não vou entrar no avião pra Santa Catarina fazer o quê? Só que até então a gente nunca falou de relacionamento, tá? A gente nunca falou em namoro, nada.
Só que daí, o estilo de vida dele também era muito diferente do meu. Ele já era muito de balada, festa, eu já era mais na minha, tipo, totalmente diferente. Nativo daqui devia ir bastante no Maresia, então. Muito! Então, tipo assim, era muito... Tipo, ele tinha um cabelo enorme, né? Na época, assim, tipo, um cabelão. E eu falei, nossa, esse cara não tem nada a ver comigo, né? Eu sou uma pessoa mais tranquila, quero uma vibe mais... E aí, a gente conversa, e ele fala, cara, eu mando o dinheiro pra você vir. E eu falei, então, eu vou. Só que eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te fazer uma proposta. Ele falou, o quê? Eu falei, você arruma um emprego fixo, porque na época ele trabalhava de pedreiro, eu fazia um bico aqui, outro ali. Você arruma um emprego fixo. Depois que você estiver trabalhando ali uns 3, 4 meses na empresa, você me manda uma foto da sua carteira de trabalho e uma foto sua que você trabalha nessa empresa uniformizada. Se eu me sentir segura, eu vou. Só que, assim, eu tinha muito medo, assim, mesmo que fosse por amizade. Nisso eu já conversava com a mãe dele, com as irmãs dele. E aí, ele arrumou um emprego na empresa, que ele trabalhou por uns 9 anos nessa empresa. Quando ele arrumou um emprego, cortou cabelo, tudo certinho, me mandou foto. Daí eu falei, agora eu vou. Aí ele me mandou o dinheiro, eu comprei a passagem pra vir. Perdi o voo. Perdi o voo. Naquela época, olha, era difícil comprar ainda mais gente, que não tinha dinheiro nenhum. Eu ganhava um salário de 410. Imagina. Em 2010, ali na época de 2009 para 2010, eu ganhava um salário mínimo de 410. Ele ganhava pouco também. Perdi a passagem. Menino, foi uma choradeira. De lá e de cá, mas enfim. A mãe dele arrumou o dinheiro pra ele comprou a passagem de novo. E eu vim. Nossa, era pra vocês ficarem juntos mesmo, tava escrito mesmo. Que loucura. Vim, fiquei 8 dias aqui, passei 8 dias doente. Fiquei doente, assim, tipo, não me adaptei de jeito nenhum, fiquei mal. 8 dias, voltei. Aí ele me pediu de namoro na época, quando eu vim pra cá. Daí eu fiquei naquela, cara, não conheço ninguém, como assim? Fiquei naquela. Daí ele falou, não, vou te dar uma aliança de compromisso. Se você aceitar, você volta. Se não, tudo bem. E eu voltei, fui embora. Isso foi no mês de dezembro. Quando foi em março, eu pedi as contas e vim embora. Decidiu mesmo. Decidi vir em 2011 para 2012. E estamos até hoje, passado. 14 anos e é uma história muito bonita, né? Uma história muito legal e improvável, né? Conhecer alguém pela internet, vir pra cá, se adaptar ao lugar. E como que foi, né? Quando você iniciou aqui, você começou a trabalhar, porque as redes sociais... Você está há quanto tempo nas redes sociais que você começou? Rede social vai fazer 3 anos. 3 anos. Então, nesses 14 anos, o que tu fez? Aonde você trabalhou? Nesses 14 anos, eu trabalhei em restaurante. Eu não sabia fazer comida. Na época, eu recebi a oportunidade de trabalhar na Casa da Chuva. E eles me ensinaram a fazer comida. Então, assim, eu trabalhei desde quando eu vim pra cá em restaurante. E assim, olha, foi punk, porque eu não fazia ideia do que era fazer um prato, tipo, à la carte, sabe? Sim. Fazer um fruto do mar. Era acostumada a morar no interior, básico do feijão, um arroz, um macarrão. Mas, assim, tipo... Foram 7 anos, na verdade, trabalhando em um restaurante, e outros anos trabalhando em outros restaurantes aqui em Itapuá. E depois que eu saí do restaurante, por causa de uma gestação, na verdade, eu pedi para sair do restaurante, né? E aí eu descobri que estava grávida. Então eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Grávida, desempregada. Porque assim que eu saí, eu acho que 2, 3 meses depois eu descobri que estava grávida. E eu falei, e agora? O que eu faço? Tipo, meu esposo trabalhando sozinho, tinha várias despesas, a gente já era em 4 dentro de casa, e ele sozinho. Eu falei, ele não vai dar conta de manter tudo. E ficava, organizava a casa e um tempo eu ficava no celular. Sim. Só que na época que eu trabalhei no restaurante, eu passei por um episódio, assim, de uma pessoa que teve lá, que falou que ele ia mudar a minha vida, que o que ele estava falando ia mudar a minha vida. Que, ó, o que essa pessoa me deu? $2, gente. E ele falou pra mim, você nunca vai trocar esses dólares. E eu ganhei esse dólar. Eles estão intactos, tá? Quem vê diz, não, Sônia. Tão novo, gente. Ele falou, olha, se você trocar de carteira, você troca os dólares também. E eu digo que ele profetizou na minha vida, porque minha vida realmente mudou daquele dia. E assim, eu olhava esse dólar na minha carteira e assistia vídeo. E falava, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? E como que foi essa história? Como que aconteceu isso? Foi no restaurante? Ele chegou no restaurante? No restaurante. Conta pra nós, que agora eu fiquei curiosa. Esse senhor, ele foi almoçar no restaurante que eu trabalhava, na Casa da Chuva, na época, e com alguns amigos, um advogado. E nisso, ele pediu um prato específico e o prato não tinha. Eu fiz o prato para ele e tal. Antes dele ir embora, ele pediu para conhecer a cozinheira. E eu, toda tímida, me escondendo. E minha patroa, não, vem aqui, Sônia, vem cá, vem passar com ele. E eu peguei e fui.
Daí ele perguntou se podia me dar um presente. Então eu falei pra ele que não precisava. Falei, não precisa. Daí ele falou assim, abre a mão. Daí quando eu abri, ele falou, vou te dar $2. Daí eu fiquei me perguntando, o que eu vou fazer com esses $2, né? Falei, poxa, por mais que eu já tivesse aqui em Itapuá na época, uns 8 anos, 9 anos, gente, eu era muito inocente, eu não sabia nem o que era dólar, né? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu falei, mas o que eu vou fazer com esses $? Daí ele virou pra mim e falou assim, ó, você pode passar a necessidade que for, o problema que for, você nunca troque esses $, porque esses $, vai mudar a tua vida. E um dia, escute bem, tu vai ganhar muito $. Tua vida vai mudar, não só a tua, da tua família, através desse $, gente. E assim, Sônia, tu acreditou? Se eu falar pra vocês que sim, de primeiro, eu tô mentindo, porque não. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer com esse $, né? Não sei nem, tipo, mas mesmo assim, eu coloquei na carteira. E ao passar do tempo, eu falei, cara, será que esse $, realmente vai mudar a minha vida? E fiquei me perguntando, e aquela pergunta ficava na minha cabeça constante. E foi quando eu parei de trabalhar. E daí, como que veio a ideia de, tipo, vou fazer o vídeo? Como que iniciou isso? Vídeo. Então, tipo, eu ficava em casa, tipo, sozinha com as crianças e limpava a casa e tudo. E eu comecei, no tempo livre, eu ficava assistindo vídeo na internet. E eu me perguntava, pô... Isso que ano que era? Era em 2018, 2019. Não. Acho, não, é 2023. Ah, tá. 2023. E aí eu assistindo o vídeo, eu falava, poxa, o pessoal posta vídeo todo dia, né? Esse pessoal fica ali, esse povo não trabalha, né? Ficava me perguntando, só postando vídeo. Porque eu vi que tinha gente que postava 50, 60 vídeos. E aí um dia eu vi uma mulher falando que ganhava não sei quanto em $. Daí, plim. Acendeu a luzinha. Em $? Eu olhava aquele $, eu fui lá, peguei meus $, e falei, cara, será que existe? Comecei a pesquisar, né? Eu pesquisar esse negócio. Eu falei, o pessoal ganha dinheiro em $, na internet, trabalhando isso no Kawaii na época. E aí eu falei, vou gravar também. Mas como que grava? Como é que faz pra eu me gravar assim, fazendo as coisas? Como é que esse pessoal consegue posicionar a câmera e andar? Eu ficava assim, eu me fazia 1000 perguntas. Aí eu comecei a pesquisar em YouTube e tudo, como é que eu fazia pra gravar, e fui. Colocava o celular ali do lado, comecei a gravar ali, e criei uma rede social ali no Kawaii, que eu não tinha, né? Eu só tinha ali um perfil pra assistir o vídeo das outras pessoas, do pessoal. E eu criei ali uma rede social e comecei a postar vídeo. Então eu falei, mas olha o tanto de gente que acompanha esse pessoal, né? Como é que faz pra ganhar esse monte de seguidor? E ficava. Aí eu comecei a ver perfil de dicas, gatilhos, pra poder pegar a pessoa e a pessoa ficar ali assistindo os seus vídeos. E aí eu comecei a gravar minha rotina. Tipo, gravava minha rotina mesmo ali. Tipo, colocava o celular e lavava a louça, fazia comida. Mas os vídeos não saíam de 200 visualizações, 300. Eu falei, acho que tem alguma coisa errada. E fiquei naquilo. Eu acho que eu fiquei 1 ano quase gravando um vídeo assim, mostrando a minha rotina e sem ver resultado nenhum. Depois eu comecei a fazer live. Aí eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro. Daí eu falei, olha, eu vou ganhar Isso $. Tudo no Kawaii? Tudo no Kawaii. Aí comecei a fazer live. Fiquei, eu acho que uns 6 meses fazendo live. Depois eu viajei pro interior, fiquei um tempo na casa dos meus pais. E lá, quando eu voltei de lá, eu falei bem assim, eu falei até pra minha cunhada, eu falei, quando eu chegar lá em Itapuá, se eu não conseguir viralizar na internet, eu vou desistir, vou voltar a trabalhar em restaurante de novo. Daí ela falou assim, não, Sônia, vai dar certo. Eu falei, mulher, eu já tô 1 ano praticamente na internet e não ganho seguidor. Então, assim, eu não vou ficar lá, tipo, perdendo tempo gravando vídeo sem ganhar nada. Eu ganho a mixaria, tipo, fazendo live. Eu ganhava $90, $100 na época. Mas já iniciou a profetização ali, já. Ali. Mas até então não entrava na minha cabeça assim. Às vezes nem tinha um tipo, eu não vou ganhar esse dinheiro todo em $, né? Tipo, não é possível. Vamos falar que eu vou ganhar muito dinheiro. Só que aí eu comecei a focar naquela fala dele, né? Que a minha vida ia mudar e eu não vou persistir aqui, né? Se já achei o caminho de ganhar em $, porque até então eu nem sabia o que era, como fazia. E aí eu fiquei gravando. E aí a ideia que eu tive de limpar a panela, porque eu tinha pavor, tá, de limpar a panela, porque a minha mãe era louca das panelas. A minha mãe, enquanto ela não se via nas panelas, assim, se vendo, a gente não podia parar de arear. E aí veio a ideia de começar a limpar a panela. Mas sou único, como que veio essa ideia de limpar a panela? Cara, eu falo que Deus, ele muda a vida da gente de uma forma. Deus é maravilhoso. Né? E eu passei um dia bem difícil, chorei, falei que não ia mais gravar vídeo. Falei, chega, vou arrumar um trabalho de verdade, ganhar dinheiro de verdade. Até porque essa fala que tu teve agora, as pessoas também no começo não incentivam muito, né? Então a gente já tá no receio, já não sabe o que fazer, como fazer, algo totalmente novo, saindo da bolha totalmente. E daí as pessoas que estão em volta, como que foi pra ti? Ninguém acreditava, né? Tipo assim, eu já tinha aquela timidez de aparecer nos vídeos.
No começo eu ainda parecia, tipo assim, organizando a casa. Eu queria mostrar minha rotina de vida, né? Tipo, como que era no meu dia a dia. Só que daí, às vezes, quando eu tava achando que tava destravando, chegava alguém e falava assim, ai, Sônia, tu de novo com esse celular, gravando. Nossa, eu já recuava. E muitas das vezes, quando a pessoa ia embora, eu chorava e falava, não vou mais gravar vídeo. Realmente, eu tô passando vergonha. O meu esposo chegava pra mim e falava, larga esse beijo, amor, tu vai ligar porque as pessoas estão falando. Então, eu falava, não, amor, porque eu tô com vergonha. Poxa, eu tô mostrando a minha rotina, cara. Eu tô limpando a minha louça, limpando meus quartos, mostrando a minha intimidade, a minha família, assim. E não ganho nada com isso. Então, assim, as pessoas acham que é fácil. Sim. Mas não é fácil. Nem um pouco. Não é fácil. Elas não imaginam a barreira que tu tá enfrentando, o que tu tá passando pra conseguir fazer isso. Porque não é, vou gravar... Hoje em dia, claro, né? Hoje em dia a gente pega a câmera e grava e faz. Mas no começo ali, elas não têm noção do que tu tá enfrentando internamente. Horrível. Pra conseguir fazer um vídeo só, né? Um vídeo. Assim, sem contar que você grava um vídeo e depois você tinha que narrar aquele vídeo. E aí, o que você vai contar? Nesse vídeo. Eu tô lavando a louça, fazendo isso. Então, tem gente que, às vezes, até na época que eu comecei, a gente tinha um grupo que muita gente desistiu, porque falava assim, é muito difícil. Eu falei, gente, mas se fosse fácil... Todo mundo fazia e todo mundo ficava rico com isso. Ninguém trabalhava em empresas, ninguém fazia nada, todo mundo tava aqui gravando. Porque quando fala em ganhar em dólar, todo mundo quem que não quer ganhar dinheiro em dólar? E ganha muito dinheiro. Quando você vê outra pessoa falando, hoje ganhei $3.000 esse mês aqui em uma plataforma, porque são várias. E às vezes eu falava, não, um dia eu vou ganhar em dólar. Então, às vezes, quando eu deixava a peteca cair, que eu começava a chorar, porque eu falava, não vou gravar mais, realmente, não tenho um seguidor. O seguidor que eu tenho, na época, eu tinha 25 mil seguidores já no Kawaii. Mas eram seguidores de live. Não eram seguidores que estavam ali porque estavam acompanhando. Era aquela troca. Tipo assim, eu te acompanho e tu me acompanha. Sim. Sabe? Entendi. Entende? Então, assim, aquele pessoal ali, ela não tava, porque eu fazia uma live de engajamento, que na época eu achava que era bom, e depois que, com o tempo, a gente vai aprendendo que não tem nada a ver, né? Tipo, uma live com o teu perfil profissional que você quer trabalhar e ganhar dinheiro com ele, né? E aí eu falei, não, eu não vou mais gravar vídeo arrumando casa, eu não vou mais gravar vídeo, porque toda vez chega alguém aqui e fala, e meu Deus, tu tá de novo com esse celular. E chegava nos cantos assim pra mim que tava todo mundo falando, sabe? Lá vem a Sônia de novo. E aí eu já me recuava. Quando eu queria gravar alguma coisa diferente, um lazer que tava todo mundo junto, lá vem a Sônia de novo. Não me grava, não sei o quê. Então eu já recuava. Eu falava, não vou mais gravar vídeo. E aí eu fiquei, acho que uns 2, 3 dias sem gravar vídeo. Falei, não vou mais gravar vídeo. E daí no terceiro dia eu chorei. Chorei, porque eu tinha certeza que era ali. Que eu ia realmente mudar a minha vida. Tu se sente, né? Eu conseguia sentir também que era aquilo que eu precisava fazer, que é mudar a minha vida. Sim. Mas eu tinha muito receio também. Nossa, e eu fui muito julgada também. Principalmente, né, por pessoas de Itapuá, concorrentes, né? Ela é ridícula, ela tá se achando. Por pessoas é louca. Enfim, muitas coisas. E daí, ao mesmo tempo, quando pessoas próximas que você precisava de apoio, tu também não tava tendo apoio. Então, daí, assim, eu ficava naquela, meu Deus, e agora? O que eu faço? Daí eu entrava no quarto, me trancava no quarto pra gravar 2, 3 stories, eu chorava. Gravava. Daí, assim, eu não podia ter um fio de cabelo fora do lugar, que eu ia lá e apagava porque não tava bom, não, né? Eu me sentia feia, e depois tava, meu Deus, eu falei isso. Essa palavra tá errada, esse tom tá errado. E assim, eu passava às vezes 4 horas pra gravar 2, 3 stories. E chorava. Nossa, como eu chorava. Gente do céu, tinha falta de ar. E era horrível. E daí, quando você saía, as pessoas iam lá e detonavam. Só que, ao mesmo tempo, pra mim, eu falava, agora eu vou provar que eu posso. Isso serviu como um combustível pra mim. E falar, agora vocês vão ver. E eu vou fazer dinheiro com isso e eu vou crescer. Então, mas ao mesmo tempo as pessoas elas te detonavam pra fazer você desistir. Porque vamos dizer assim, se eu não gosto de alguma coisa, eu não vou falar. Né? Deixa a pessoa seguir a vida dela. Então, assim, se não é pra incentivar, fica com a boca fechada. Então, as pessoas realmente elas não conseguem ver você evoluindo, você mudando de vida. E é a forma delas conseguirem te barrar e te parar. Exatamente. É bem isso. Foi bem isso que aconteceu comigo também. Tipo assim, chegou uma hora que o meu esposo chegou pra mim e falou, amor, se você quer isso, mostra pra eles que você vai conseguir. E aí eu peguei como combustível. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu vou mostrar que eu vou mudar a vida da minha família e eu vou ganhar em dólar. Aí eu virei pro meu esposo e falei assim, amor, um dia tu vai parar de trabalhar fora e nós dois não vamos dar conta de tanto trabalhar em casa, nós dois, e cuidar da nossa casa e dos nossos filhos. Ele falou assim, nossa, amor, vai ser uma bênção. Eu falei, nós dois. E assim, você pode escutar o que for, porque quando ele saiu do serviço, que ele começou a trabalhar comigo em casa, que começou as coisas dar certo, todo mundo falava assim, eita, o Valdir agora vai ficar nas costas da Sônia.
Mas ninguém sabia o que nós fazíamos o dia inteiro, porque era trabalho. Sim. Enfim. E aí, tipo, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito, porque eu sabia, eu sentia que ali que ia ter aquela virada de chave. Eu falei, a minha vida vai mudar, mas eu sou tão tímida, como é que eu vou fazer? E aí, depois de chorar muito, eu nunca fui uma pessoa de orar. Eu falo que eu nem sei orar. Eu bato um papo com Deus. Eu converso com ele assim, de brother a brother, assim, chego pra ele e falo, Senhor, vamos bater um papo. Sim, eu não sei orar. Eu também nunca fui de igreja, nada assim, mas isso me levou a ter uma comunhão com Deus. Isso me levou a ficar mais próxima dele, mas saber orar, não sabia. Eu era assim, igual eu tô aqui contigo, conversando. Eu sei que eu sentei na cama e comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Assim, eu já tava entrando meio que numa depressão, sabe? Porque começou a me dar um insulto, eu começava a chorar demais e tinha uns pensamentos que não era nada bom. Porque eu via que meu esposo trabalhava muito. E a gente não saía. Tinha dia que a gente não tinha, assim, um ovo na geladeira. E daí, tipo, eu falei, cara, não tem como, gente. É 2 crianças pequenas. Eu tinha a Alice e o Heitor na época. Falei, o que eu vou fazer? Eu preciso dar um jeito. Depois veio o Samuel, foi uma loucura, assim. Foi que deu aquele punk na nossa vida mesmo, né? Eu falei, não, eu preciso gravar. O Samuel com 3 meses e eu ali. Colocava ele dentro de uma banheira, em cima da mesa, porque eu tinha que estar de olho nele gravando, porque eu não tinha berço, não tinha como, enfim, não tinha condições nenhuma mesmo, tava 0. E tinha final de semana que eu falava, poxa, bem que alguém podia convidar pro churrasco hoje, né? Comer uma carninha. Eu não tenho uma carne na geladeira, assim, era E eu via meu esposo todo dia ali batalhando pra tentar. E eu via que ele ficava triste, porque eu falei, cara, a família tá aumentando e ele não tá dando conta sozinho. E a gente precisa mudar isso. Eu falei, eu vou, e daí, no 3º dia, chorei, me ajoelhei. Eu falei, não vou sentar, vou me ajoelhar. E bati um papo com Deus. Eu ia. Quando foi de manhã cedo, meu esposo limpando o canil. Lá vem a Sônia com os cabelos lá em cima. Do jeito que eu pulei da cama. Assim, ó. Eu falo, Deus ali, ele veio e conversou comigo, eu não sei o que aconteceu. E então eu gravava a minha rotina. E eu levantei, abri a janela do quarto dos meus filhos, com os cabelos lá nas alturas. Né? Porque tinha um cabelo enorme. E meu esposo limpando o canil do cachorro. Falei, amor, eu já sei o que eu vou fazer para conseguir viralizar na internet. Daí o que eu falei, eu tô assistindo vídeo do pessoal ali gravando, limpando panela. E Deus me falou para mim que é para mim em tal lugar que eu vou conseguir panela. Daí como? Eu falei, não sei, vamos dar um jeito. Eu só vou escutar Deus. Eu falei, vamos, que eu vou me ajeitar e vamos. Eu me ajeitei, escovei os dentes, vesti uma roupa, entrei no carro e fomos, dar volta nas ruas. Falei, vamos em casa de pessoas, pedir panela. Limpo de graça mesmo. Só pra mim gravar vídeo e eu vou ensinar as pessoas a limpar a panela. Dele, mas como, amor? Eu falei, não sei. Porque assim, eu não tinha uma fórmula pra limpar a panela, eu não sabia o que produto utilizar pra limpar. E eu queria panelas cracalentas. Eu queria mostrar pro pessoal que era possível mesmo limpar a panela. E aí eu não consegui achar panela, e andava. Fui na minha sogra, peguei panelas da minha sogra, que nem estava tão suja assim, e comecei a limpar as panelas da minha sogra. E limpar, e fui criando umas receitas ali, que eu entrava no YouTube e via as mulheres multiplicando uma barra de sabão em 5, e fazia. Menina, dava tudo errado. Lá em casa tinha uma prateleira sem fim lá fora, de sabão que dava errado. Mas eu fui insistindo, até que consegui acertar um sabãozinho lá que fazia, lá que dava abrindo nas panelas. E eu vinha lá e falava, vou te ensinar hoje como multiplicar uma barra de sabão em 5. E realmente, assim, ó, eu só comecei a postar isso quando eu vi que realmente dava certo. Porque na minha cabeça, eu não podia também ensinar as pessoas a fazer uma coisa que não ia dar certo. Eu falava, poxa, eu também sou dona de casa. Eu não, tem gente que não tem R$3 para comprar uma barra de sabão. Imagina você comprar uma barra de sabão de R$3 e ela realmente não dá certo a receita. Para ver como é genuíno, porque tu tem a preocupação também de não, vamos dizer assim, não transferir algo ou passar algo para alguém que seja uma mentira, né? Sim. É a mesma percepção que eu tenho também. Eu ficava muito triste quando alguém falava assim, eu fiz e não deu certo. Eu falava, me chama ali no privado que a gente vai conversar. E eu chegava lá e eu fazia de tudo. Às vezes eu nem sabia como consertar, mas eu passava horas e horas pesquisando no Google, no YouTube, como consertar tal tipo de sabão que deu errado. Até eu fazia o meu, um sabão, fazia ele para ele ficar errado, para eu aprender a consertar, para eu ensinar as pessoas. E ali eu perdia tempo, né? Era horas que eu podia estar gravando o vídeo, mas não, eu queria ensinar, porque na minha cabeça eu tinha que ensinar uma coisa, assim. E eu acho que é o certo, né? As pessoas que estão ali te acompanhando todos os dias, elas querem a sinceridade. Se der errado. Aí, tanto que depois, quando começou a dar errado, eu ensinava. Eu falava, gente, não deu certo desse jeito, não faça isso, porque vai dar errado.
E aí começou a vir as pessoas. E eu falava, amor, eu preciso achar panela. Aí eu fui no mesmo lugar que eu tinha sonhado. E eu falei, eu não conhecia reciclado aqui em Itapuá. Nossa, sabia que eu também sonho com bastante coisa e eu vejo as coisas pelo sonho? Pelo sonho. Pelo sonho. E eu falei, eu não sei onde é esse lugar. E eu falava, vamos. E a gente entrou no carro e fomos. Entrei no reciclado, ele falou, vamos parar aqui. Eu falei, não é aqui. Dele, não é. Eu falei, esse homem não vai me dar panela para limpar. Não é. E aí eu peguei e falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu falei, amor, entra nessa rua e vai assim, assim, que é aqui. Dele, mas tu não conhece reciclado no Itapuá? Daí eu falei, mas é. Quando eu entrei na rua, que eu comecei, ele falou assim, eu sei. Ele falou para mim, aqui tem um reciclado mesmo. Eu falei, pois é lá. O primeiro que eu fui, o cara foi super estúpido comigo. Bem rígido, bem grosso. E no segundo, que foi o que no meu sonho, que eu vi aquele reciclado, eles foram de uma gentileza, uma simpatia tão grande. E eu expliquei para eles que eu trabalhava limpando panela e que eu queria ensinar as pessoas a limpar panela. E até então eu ficava me perguntando como é que eu vou narrar esse vídeo. Eu falei, cara, eu tenho que ensinar o passo a passo de como limpar essas panelas. Daí eu comecei, eu tô limpando tua panela, vou te ensinar como você tirar uma panela disso para isso. Aí eu já mostrava a panela cacralenta e a panela brilhando. E aí eu comecei a comprar produtos no mercado para poder limpar essas panelas. Tinha vezes que eu gastava mais do que eu ganhava. Porque eu tinha que comprar todos os produtos. E depois de um tempo eu comecei a pesquisar como que eu poderia criar aqueles produtos. E aí eu comecei a assistir vídeo, vi os vídeos da mulher fazendo sabão. Teve uma senhora que me ensinou a fazer um sabão de carvão, cara. Nossa. Eu falei, pronto. Como é que eu vou fazer um sabão de carvão? Aí a senhora me ensinou, falou, Sônia, o mesmo sabão que você faz, você rala o carvão e passa. Ela falou, antigamente a gente limpava a panela com areia e carvão, na beira do rio. E dá um brilho, menina, limpa-te, vai tirar toda essa craca. E eu comecei a fazer sabão. De folha de mamão, de carvão, ralava o carvão, peneirava e fazia ali, ensinava. E quando dava errado, a receita do pessoal ia lá e ensinava de novo. E os vídeos foram viralizando. Isso no Kawaii ainda? Só no Kawaii. E os vídeos começou a ganhar 60 mil visualização. Só que aí até então eu não ganhava porque eu não era contratada. Sim. E eu, bobinha na minha cabeça, eu pensei, não, se meu vídeo viralizar eu já ganho. Mas mal sabia eu que tinha um tal de um contrato ainda com os chineses, que isso, que aquilo, que tinha todo outro processo. E aí eu vi que não entrava dinheiro, começou a me dar uma tristeza. Eu falei, poxa, tanto vídeo viralizado e eu não ganho dinheiro. Aí eu comecei, né? Eu falei, não, eu não vou brigar com Deus de novo agora, né? E esses vídeos viralizados que tu tá falando no Kawaii, tipo, era 60 mil, 300, nessa faixa? 300 mil. E daí tu não sabia que podia ganhar dinheiro com isso já? Não, porque tinha um tanto, você tinha que ter 50 mil seguidores pra poder ter o contrato. Ah, entendi. Daí eu não sabia que eu tinha que ter. E eu achava que quando meus vídeos viralizassem bem, eu já ia começar a ganhar. E começou a me dar uma tristeza, que daí quando eu vi que não era, eu falei, cara, não é tão fácil como a gente pensa. Tem todo um processo, e por isso que tem muita gente que desiste. Sim. Tem gente que tem um dom de gravar vídeo. Eu, assim, quando eu comecei, tanto que eu incentivava tanta gente à minha volta, eu incentivava várias pessoas. Grava isso, faz assim, faz assado. E as pessoas, não, é porque tu tem sorte. Nossa, chegou uma época que eu comecei a ter raiva dessa frase. Tu tem sorte. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas, elas não têm persistência e resiliência. Elas querem do dia pra noite. Gente, nada acontece do dia pra noite. Não. É tijolinho por tijolinho, por tijolinho, por tijolinho. São muitos tijolinhos pra você conseguir, tipo assim, visualizar algo, conseguir ter resultado. E as pessoas, elas são muito imediatistas. Elas começam algo, elas já querem ficar rica com aquilo, elas já querem mudar de vida, daí elas olham o que acontece na internet, hoje olham você, pensam, não, se a Sônia começou, ela tá assim, foi do dia pra noite. Mas elas não sabem a história que tu passou pra conseguir. Então, acho que a maior parte das pessoas, elas desistem também porque elas não têm resiliência, né? Sim, e assim, eu acho que muitas das pessoas que na época a gente tinha uma comunidade ali que a gente incentivava um outro, que eram as pessoas de fora, lá de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas que me acompanhavam, entendeu? E ali eu tinha pessoas que falavam assim, porque minha mãe fica rindo, meu marido fica rindo, minhas irmãs ficam rindo de mim. E tinha pessoas que realmente tinham o dom, menina, de gravar. Eu ficava morrendo de dó. E eu sempre incentivando. Eu falei, uma das coisas que eu quero fazer, trabalhando com rede social, é incentivar outras donas de casa a conseguir ter uma renda com rede social. Sabe? Porque, assim, muda muito a vida da gente. Muito. Muda muito. Porque muitas das vezes a gente tem 3, 4, 5 filhos. A gente, imagina, fica meio período na escola. Às vezes você não consegue ficar o dia integral na escola. E se você for pagar para um particular na creche, às vezes o que você ganha não supre. Sim. Não vale a pena. Então, tipo, ganha 1.800, vou pagar R$600, meio período, porque vai ficar meio período na escola pública e meio. No final das contas, a conta não bate. Sim. Então, assim, a internet, ela pode mudar a vida de muita gente. E como tem mudado a minha, da minha família, assim, mudou muito.
Muito mesmo, assim, de uma forma que eu não imaginava. E aí, um dia, eu entrei numa live de uma mulher no Kawaii, eu não tinha contrato, eu tava ali batendo meus vídeos virais, e ela falou, Sônia, por que tu ainda não é contratada? Eu falei, eu não tenho seguidor suficiente. Ela falou, tem sim, Sônia, tu já bateu 50 mil de seguidor e tu consegue contrato. Eu falei, mas não tem que esperar vir a mensagem? Ela falou, não. Ela falou, eu vou mandar mensagem pra minha equipe e vou ver se eles conseguem um contrato pra ti. Foi Deus. Porque aquela mulher, tipo assim, meio de um monte de gente que tinha ali na live dela, mais de 100 pessoas, eu chegar e dar uma boa noite pra ela e ficar ali conversando. E ela, do nada, falar pra mim assim, eu falo, Deus, ele, assim, muda a vida. Ele vai direcionando, né? E não adianta, quando é genuíno, quando é verdadeiro, que você, a preocupação que tu tinha era mudar de vida, ganhar dinheiro, mas você tinha uma preocupação com todo mundo que estava te assistindo para essas pessoas, sempre. Mesmo que, o custo vai ser R$5, um exemplo, para fazer o sabão. Mas você tinha preocupação com esses R$5, porque tu sabia que esses R$5... Até hoje. Como era importante esses R$5 e como esses R$5 faria a diferença de você colocar um ovo a mais dentro da tua geladeira. Sim. Então, isso não adianta. Quando é genuíno, os caminhos vão se abrindo. Mesmo que sejam... É difícil. Não estou dizendo que só porque é genuíno é fácil. Mas as coisas acontecem. E sabe que quanto mais a gente quer fazer as coisas certas, mais difícil é. Sim. Mais trabalho dá. Todo mundo pensa que não, é bem mais difícil. Muda muito assim, ó. Porque muita gente chegava pra mim e falava, Sônia, se você ficar dando bola para as pessoas que fazem a receita errada, vice-versa. Eu falei, gente, são pessoas que estão ali. E uma coisa que eu fazia muito era toda vez que eu ia gravar um vídeo ou eu ia narrar, eu falava, Senhor, que esse vídeo faça a diferença na vida da pessoa, que seja uma fala minha, mais simples que seja. Mas se Deus me colocou aqui para limpar panela, uma coisa que eu tinha pavor de limpar panela, porque eu fui criada lereando panela, trabalhando desde cedo, então eu queria gravar vídeo mostrando minha rotina. Mas Deus falava, Sônia, mas não é isso que você tem que fazer. Então, assim, eu vou te dar, mas você vai mudar não só a sua vida, mas de outras pessoas. Então, eu comecei a usar sempre que eu vou... Até hoje, quando eu vou gravar um vídeo, eu falo, Senhor, que essa narrativa, por mais simples que seja, que faça a diferença na vida das pessoas que estão me acompanhando. E quando eu comecei a ver que realmente estava fazendo a diferença, aquele ali me dando um gás cada vez mais, assim, me incentivava a mostrar que era possível. E foi quando eu comecei a receber mensagem de pessoas falando, Sônia, eu estava em depressão, minha vida mudou. Assim, e eu ficava, e eu ainda me perguntava, como? Tipo, um vídeo limpando uma panela, uma narrativa, ensinando a pessoa. Ela, eu amo aquela frase cracalenta que tu usa nos teus vídeos. Eu dou risada, às vezes eu tô ruim. Sabe? E eu acho que quanto mais simples, mais verdadeiro, mais genuíno menos você tenta, tipo, formalizar. Eu acho que mais as pessoas se conectam, porque no dia a dia é assim, tipo, o cracalento. Eu também uso frases, palavras, e daí eu comecei a pensar, daí as pessoas falavam, não, tu tem que falar assim, assado, aquele outro, pra passar uma formalidade, porque senão tu vai perder a autoridade. E é totalmente ao contrário. Quanto mais você é você, quanto mais autêntico você é. E no dia a dia as pessoas são assim. Então, assim, as pessoas elas não querem mais essa coisa formal, essa coisa da internet que tem que mostrar riqueza, que tem que mostrar... Porque todo mundo passa por dificuldade, todo mundo é humano no dia a dia. Sim. E as pessoas não estão mais se conectando com isso. Não. É tanto que muitas das vezes as pessoas não acreditam, né? Tipo assim, quando eu posto uma panela muito cracalenta, isso não é verdade. Sim. Ela trocou a panela. Mas não, eu não consigo. Eu falo, gente, eu não consigo... mostrar uma coisa que não é real. Eu sempre tento ser o mais transparente possível. E eu agradeço a Deus por o dom que Ele me deu, assim, de... Ele me deu esse dom para limpar a panela, porque eu não tinha. Tipo assim, uma coisa é você pegar uma panela que tá ali, que você fez um feijão e arear. Sim. Uma coisa era pegar uma panela cracalenta, porque quando eu peguei a minha primeira panela cracalenta, eu olhava e falava, e agora? Como que eu vou limpar isso? E agora? E quer ver quando começou a aparecer pessoas mesmo, assim, tipo... Que hoje eu limpo panela, assim, chegava as pessoas pra mim com aquelas panelas cracalentas e falavam, tu consegue dar um jeito nisso aqui? Porque eu vi um vídeo teu, eu falava, putz, e agora? Será que eu vou dar conta? E ali eu ia e sempre conversando com Deus. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria, né? E assim, pra narrar, pra fazer o vídeo em si. E eu sempre falo, gente, coloca Deus na frente de tudo. Que tudo dá certo. Que tudo dá certo, fica tudo mais leve. E hoje, assim, vendo as pessoas que me acompanham, a comunidade que eu tenho hoje... sem precisar fingir uma pessoa que eu não sou. Nossa, é muito gratificante. Bom,
Sabe? Você fala assim, não, eu sou eu mesma, eu não preciso dizer que inventar isso, colocar falas bonitas, porque eu não adianta vir com formalidade pra cima de mim, que não tem jeito, assim, sabe? Ai, Sônia, tu tem que fazer tal coisa, tem que ser um pouco mais formal. Um dia eu fiz um teste. Eu falei, eu vou gravar um vídeo falando bem bonitinho, assim, tipo, mais centrado, mais formal. Quando eu terminei, que eu postei o vídeo, o pessoal começou, essa não é a Sônia. Essa não é a Sônia. Aquilo pra mim foi tão gratificante, saber que eles estavam vendo que não era eu mesmo, que eu não precisava fingir, que eu não precisava colocar falas bonitas, porque a gente tem que ser a gente mesmo no dia a dia, sabe? Eu falo, não adianta você querer colocar uma máscara, você não vai conseguir manter. E você não consegue manter, né? Porque você pode pôr essa máscara, eu vou, vamos dizer assim, me mascarar, vou fingir que eu tenho essa vida. Não consegue. Mas assim, você vai manter isso por um tempo, mas você não vai conseguir manter isso por muito tempo, porque você não vai conseguir fingir que você não é aquela pessoa. E as pessoas que te conhecem em volta, elas vão estar percebendo, mas isso não tá condizendo com o que a pessoa é de verdade. A pessoa fala isso, mas na vida real ela é isso daqui. Então, nem as pessoas próximas não vão mais te dar credibilidade, porque elas vão ver que não tá condizendo o que tu tá fazendo. Exatamente. Tem que falava pra mim assim, Sônia, tu tem que se arrumar mais pra limpar a panela. Eu falei, poxa, como assim? Eu vou ter que me maquiar, me arrumar pra limpar a panela. Chega no final do vídeo, eu tô mais cracalenta do que quando tava a panela no começo. Sim, não tem como, gente. Eu falei, poxa, eu tenho que ser eu tenho que levantar, olhar pra panela e falar, vou limpar isso aqui hoje e ir lá e limpar. Eu não vou me embiriguidar, me arrumar. E até porque uma dona de casa, ela não vai estar maquiada, ela não vai estar arrumada, ela vai se conectar com você... Como que nem tu falou, quantas vezes eu acordei, eu limpava a casa, às vezes, tipo assim, de pijama, o dia inteiro de pijama. Daí, só depois que eu terminava de limpar a casa, ia tomar banho, colocava o pijama pra lavar. E era isso. E então, assim, eu vou me conectar com você limpando panela, com salto, com o cabelo arrumado, com maquiada. Não vou, nem aqui, nem na China, como se diz. As pessoas, elas têm um costume gigantesco de ficar dando pitaco na vida dos outros. Coisas que, muitas vezes, conselhos que nem elas não seguem. Mas elas dão pitaco na tua, pra tu seguir desse jeito, pra tu fazer daquele jeito. E elas acabam... Então, assim, eu vi uma frase que era bem assim, o quão difícil é... Quando você percebe o quão difícil é você mudar a si mesmo, você vai ver o quão burro e ignorante é você tentar mudar o outro. Mas tipo, as pessoas, ela não segue, mas ela quer que a outra pessoa siga aquilo ali. Hoje eu escuto muito. Sônia, tu tem que ter uma postura diferente. Porque tu tem que se comportar diferente. Tu já viu o tamanho da comunidade de pessoas que tu tem? Aí eu falo, não tenho que ter outra postura diferente. Sim, tu tem essa comunidade porque eles se conectaram com essa Sônia. Eu falei, essas pessoas estão ali porque elas se conectaram comigo, do jeito que eu sou, falando errado. Às vezes eu falo braço pra quem tem. Eu falei, falando errado, é cracalenta, égua, então assim, tipo, as pessoas se conectaram comigo. E eu não precisei inventar ou colocar qualquer personagem, sou eu. E pra mim é muito fácil. É muito mais fácil ser eu. Eu não ia conseguir nunca. Sustentar algo que não fosse verdadeiro, né? Não ia, assim, tipo, de maneira nenhuma conseguir. Então, eu agradeço muito a Deus hoje e as pessoas que me acompanham, sabe? Por elas terem se conectado a mim. Então, tem gente fora do Brasil que manda mensagem pra mim e fala, cara, não muda. Seja sempre assim. É tão bom, que hoje é tão difícil na internet você ver pessoas que mostram realmente a realidade de como que é a vida. Tu podia mostrar um pouco mais do teu dia a dia. Eu falei, eu ainda não tô pronta. Porque eu ainda tenho uma timidez. É tanto que no começo, quando eu comecei a gravar, só aparecia minhas mãos. E eu falava, será que eu vou ganhar dinheiro só mostrando as mãos, limpando a panela? Graças a Deus, isso é muito bom. Que eu consegui, assim, sabe? Hoje eu apareço um pouco mais, mas mesmo assim, é muito difícil eu postar um vídeo falando direto com a câmera ali. E, geralmente, no vídeo que eu tô limpando a panela, eu apareço no começo, mostrando a panela. Assim, numa timidez que vocês não têm noção. E depois, assim, eu dou graças a Deus quando eu começo a limpar a panela, que é só minhas mãos, tá ali. Depois só eu narrando, contando ali a história. E é muito bom, porque daí eu converso com as pessoas em si, sabe? Eu recebo a panela cracalenta e pergunto, e essa panela? Como que, né? O que aconteceu? Não sei o quê. Vou levando ali a conversa até a pessoa me contar a história por trás daquela panela. Nossa, daí eu posso contar aquilo no vídeo, porque não fica aquele vídeo todo dia de, passa teu produto, faz isso, faz aquilo. Não, eu posso contar a história daquela panela. Que legal. Bom se conectar, sabe? Que legal. E assim, dessas redes sociais, porque depois do Kawaii, você viralizou primeiro no Kawaii, começou a ganhar dinheiro ali. Como que se tornou essa comunidade que hoje você está com quantos milhões de seguidores? 4 milhões. 4 milhões somando todas as redes sociais. E daí depois do Kawaii, tu foi pra onde? Eu fui pro TikTok.
E eu falava, não vai dar certo. E essa moça da live, a Nai, ela falou pra mim, Sônia, pega teus vídeos do Quai, tira a marca d'água deles e joga lá no TikTok. Eu falei, mas o TikTok paga? Daí ela falou, paga em dólar também. Eu falei, eu não acredito. Daí ela falou, vai. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou, baixar esse vídeo? Eu não sabia, gente. Eu fazia o básico do básico. Era só pegar a panelinha, colocar a câmera e limpar a panela. Era o que eu sabia fazer. Eu falei, e no Kawaii ainda tava tudo mão, tu não aparecia ainda. Não aparecia, era só a mão ali. Então eu falava, como é que eu vou pro TikTok? Daí eu vi o pessoal aparecendo muito, eu falei, não vai dar certo. Daí ela falou, Sônia, pega os teus vídeos do Quai, alguns, tira a marca d'água e joga no TikTok. Eu falei, não vai dar certo. Ela falou, vai que vai dar certo. Daí eu falei, tá, mas eu não sei fazer isso. Daí ela falou assim, eu vou conversar com o pessoal aqui da equipe e vou ver qual deles tem disponibilidade para te dar uma aula, para te ensinar como fazer isso. Aí eu falei, não, a mulher já me deu a direção, eu ainda vou esperar ela me mandar alguém para me ensinar. Eu falei, não, né? Ela já me deu a direção aqui, eu vou dar um jeito. Entrei no YouTube, comecei a pesquisar. Aí comecei a baixar, criei o perfil. O mundo é dos fazedores, TikTok, né? Eu falei, não vou ficar esperando até ela me responder, né? Eu falei, não, eu vou atrás. Eu fui no YouTube, fui pesquisando como fazia, e baixei o primeiro vídeo, tirei a marca d'água e joguei. O vídeo viralizou, Guri. O primeiro já? O primeiro vídeo viralizou. Assim, ó, em menos de 3 horas, ele já estava com mais de 10 mil visualizações. Meu Deus. Eu falei, não é possível. E foi indo. Eu falei, cara, não acredito que esse vídeo vai viralizar. Bateu mais de 3 milhões o vídeo. Meu Deus, e daí Muito de seguidor rápido. tu já conseguiu um monte. Não, ela falou assim, Sônia, em 30 dias, tu monetizando lá com 10 mil seguidores, tu já monetiza. Eu falei, tá, mas lá tem que ter contrato? Ela falou, tem uns que tem contrato e tem uns que já vem um convite direto do TikTok. Eu falei, isso com 10 mil seguidores tu já consegue ter... Sim. Daí eu falei, não, será que com 10 mil já vai? Eu falei, poxa, vamos ver, né? E aí ela falou, quantos vídeos eu posto por dia? Daí ela falou assim, eu posto uns 3, 4 vídeos. Eu falei, tudo isso? Porque eu postava 1 vídeo, 2 no canal por dia, né? Aí eu falei, não, vou no YouTube de novo, né? Se deu certo. Fui lá na mesma pessoa que eu tenho pesquisado e vi lá, de 1 a 2 vídeos por dia. Em horários intercalados e tal. Eu falei, fui lá, vou postar umas 2 e umas 5. Porque é o horário mais tranquilo, né? Porque é mãe, né? Dona de casa, o dia a dia corrido. Daí eu peguei e postei. Menino, em 20 dias, no máximo, acho que 20 dias, eu já tinha mais de 10 mil seguidores. Nossa Senhora. Porque os vídeos, todos eles viraram. Todos eles Sônia passaram de 1 tem milhão. que fazer curso. Tem que ensinar o pessoal a fazer isso. E assim, foi muito rápido. E daí eu falei, e agora? Quando eu olhei minha caixinha lá, tinha lá para preencher os dados bancários, não sei o quê. Monetizei o perfil. Menino, só, mas eu pulava que nem firula. Fiquei numa felicidade. Daí eu falei pro meu esposo, eu falei, olha, agora tem mais um perfil monetizado. Porque na época no Kawaii eu ganhava ali $200, $300. Porque assim, viraliza um vídeo, viraliza outro, mas tinha que ter... Eu não tive muita sorte pro Kawaii não, tá? Porque lá... Quando eu recebi o contrato, até então, você passou de 1.000 ali, você já começava a ganhar. Sim. Só que daí, um mês depois que eu fui contratada, eu tinha que bater 15 mil vídeos para você ganhar 15 centavos de dólar. Aí eu não pensei que era nada, né? Eu falei, poxa, a minha sorte é pouca. Mas daí eu fui pro TikTok. O TikTok, ele é bem diferente em questão de ganho de coisa. É outra pegada, né? É outra pegada, paga bem. Eu gosto ali. Então eu falei, não, eu vou pro TikTok. E daí, foi viralizando. Eu peguei um vídeo de 27 milhões de visualização. Aí dei aquele pum. Fui para 100 e poucas. Aí sabe o que é interessante? Que as pessoas vinham até mim e falavam, tu tá comprando seguidor? Eu falava, meu pai amado, como é que compra seguidor? Eu falei, a única coisa que eu sei fazer em rede social é gravar e postar. Porque se tu me perguntar qualquer coisa lá dentro, eu não sei. Hoje eu tô aprendendo, mas na época eu não sabia mesmo. Sim. Eu falei, imagina comprar. Eu falei, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero comprar alguma coisa, eu quero ganhar. Porque assim, eu falava, a gente passava tanto aperto lá em casa que eu falava, a gente tem que mudar a nossa vida de algum jeito, gente. Eu não aguento mais. Tem dia que não tinha um ovo. Eu falei, não aguento, a gente tem que mudar. E eu sempre tentei assim, até hoje eu falo, fazer da forma certa, ensinar o real. Sônia, eu limpei minha panela, não deu certo, usei tal produto que tu indicou, deu errado. Vamos consertar isso. Eu vou lá, pego na mão da pessoa e vamos consertar isso. Até hoje. Mas assim, eu acho que o principal, a aula que tu deu, Sônia, de tudo que tu já fez, de toda a tua caminhada, o mundo é dos fazedores. Todo momento você, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender e vou fazer acontecer. Então, assim, em nenhum momento tu ficou esperando cair do céu, alguém pega na minha mão, me leva. Não, você foi lá e fez acontecer. Então, acho que isso mostra que se você não tiver ação, tu pode ter a ideia que for, tu pode pensar o que for, que tu não vai sair do lugar. Não consegue. Eu falo assim, se eu ficar parada esperando alguém chegar e falar assim, Sônia, vem aqui que agora eu vou te ensinar como é que faz isso. Não, a pessoa me deu a direção e falou, tu faz isso que vai dar certo.
Mas como é que faz isso? Até hoje sou assim, tá? Tipo, eu sou uma pessoa que eu fico muito naquela. Como é que faz? Mas eu não sei fazer isso. Às vezes eu já fiz, mas eu fico naquela. Falo, não, eu não vou perguntar. Eu vou procurar e vai. Hoje vai no Google, vai no YouTube. Cara, hoje você quer ganhar dinheiro com a internet, você tem que pesquisar. Não preciso nem comprar muito curso, fazer coisa um outra, porque eu não cheguei a comprar nenhum curso na época. Quase levei um golpe uma vez, mas não caí não, comprei por pouco. Porque meio bobinha ainda, tipo, ai, Sônia, eu tenho que fazer assim, mas não caí. Então, assim, hoje em dia a internet em si, do mesmo jeito que ela faz você ganhar dinheiro, você aprende muito com ela, muito Ela mesmo. é muito boa, mas ela também é muito ruim. Sim, tem que saber. E eu sempre prezei pela honestidade, pela transparência, assim, com as pessoas que me acompanham, sabe? Tipo, gente, se der errado, eu tô aqui. Se precisar de dica. Até hoje, tipo, Sônia, eu quero criar um perfil, mas eu não sei o que fazer. Eu tiro o meu dia ali pra ensinar a pessoa, sabe? Ah, você é louca. Pra que isso? Mãe, você já tem que ver o tamanho de que você tá. Você é grande na rede social, você é grande na internet. Tá, mas foi através daquela pessoa ali que eu cheguei onde eu cheguei. Claro, eu fiz o meu esforço. Deus ali na frente, primeiramente, me dando sabedoria e direção. Mas se não tivesse essas pessoas ali, eu não estaria onde eu tô hoje. Então, assim, eu sou muito grata a cada pessoa que me acompanha. Muito, muito grata mesmo. E às vezes eu até fico sentido. Ontem eu até gravei um vídeo, né, pra postar nos stories, falando sobre o pessoal que me manda uma mensagem e eu não consigo responder. Sim. Aquilo me corrói. Porque se eu pudesse, eu ficava ali respondendo. Só que eu penso, poxa, eu sou mãe de 3 crianças, né? E tenho um marido, Tu tem uma vida casa. também fora da... Porque as redes sociais, as pessoas pensam... tem muitas pessoas ainda que têm o pensamento de que rede social é algo supérfluo, né? Entre aspas. Só que não, hoje ali é o teu trabalho, é o teu ganha-pão teu e da tua família. Sim. Então, assim, fora disso, como qualquer pessoa normal que trabalha CLT ou trabalha numa empresa, ela tem que entender que tu tem uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Tu tem filho, tu tem casa pra cuidar, tu tem o teu marido. Então, as pessoas ainda não sabem diferenciar isso, né? Eu até pensei uma vez, eu falei, vou começar a gravar um pouco da minha rotina para o pessoal ver. Mas aí eu já não consigo ter tempo hoje para responder as pessoas. Eu começar a gravar a minha rotina e pronto. Eu falei, eu não vou conseguir mesmo. E eu quero ter essa conexão com as pessoas, assim, sabe? De conhecer quem me acompanha, sabe? De tirar dúvidas. Até em relação aos produtos que eu crio ali, que eu desenvolvo ali para vender. Então, tipo, eu gosto de pegar na mão da pessoa e falar, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu todos os dias trago vídeo ali mostrando como eu faço hoje, né? E o TikTok, assim, para mim, depois que eu comecei a gravar ali, ele mudou muito a minha vida. Muito mesmo. E qual que foi o primeiro valor que tu ganhou ali, que caiu na conta, que tu pensou, TikTok? Meu Deus, o que tu fez com o valor? No Kawaii eu ganhei $300. Ganhava de 200, 300. No TikTok, eu fiz ali, acho que no primeiro mês, uns 800 e poucos dólares. Uau. Nossa, eu fiquei numa felicidade. Eu virava pro meu marido, pra mim gera muito dinheiro. Eu falava, você pode parar de trabalhar, que agora eu vou... Tô rica, tô cheia do dólar. O homem profetizou na minha vida, cara. Não, eu falo não. Assim, ó, eu vou ganhar dinheiro, assim. E aí fiquei faceira. Aí um dia eu falei, vou gravar vídeo, vou começar a postar meus vídeos lá no Instagram. Então eu falei, mas será? Daí eu comecei a estudar o Instagram, né? O pessoal, eu falei, poxa, não vai dar certo. Aqui no Instagram, não. Não vou postar no Instagram, não, porque o pessoal aqui é muito mais, tipo... Sei lá, é muito... mais sério, assim, é uma coisa mais formal o Instagram, é mais né? formal. E aí eu sempre corria da formalidade, né? Eu falei, não vou conseguir, eu acho que vou ficar ali no TikTok mesmo, e no Kawaii, tá bom, se Deus quiser minha renda vai aumentar ali, eu vou conseguir me manter. Aí um dia, não, mas eu vou postar um vídeo pra ver se vai dar certo. E aí eu postei o vídeo. 3 dias, o vídeo bateu 60 milhões. Meu Deus! Eu fiquei assim, nossa! É inexplicável. Eu ficava... Não, é inexplicável, na verdade, é totalmente fora da curva, Sônia. Vou ser bem sincera, porque assim, quantos anos pessoas trabalhando, cara, eu não sei, mas assim, até os grandes nomes de rede social hoje famosos, né, que são conhecidos às vezes pelo Brasil inteiro, eu acho que não tem um vídeo que bateu 60 milhões. Sério? Menina, foi uma loucura, Tawana. A loucura, eu não acreditava. Eu falava, não, esse número tá errado. O Valdir falava, amor, vem cá, olha isso aqui. E daí eu via muitas pessoas próximas assim, falou assim, não, mas a Sônia ainda não é uma pessoa viral. Não é uma pessoa viral.
Aí o meu esposo, ele já era muito cheio de orgulho, né? Ele falava que ele é meu fã número 1. Ele falava, ele foi importantíssimo na tua trajetória. Nossa, meu esposo, assim, até hoje, eu falo pra ele, hoje eu não tô bem, eu acho que eu não vou gravar. Esse dia eu falei que não tava bem, não ia gravar. Ele foi lá e gravou, fez eu gravar ele. Postei, o vídeo viralizou. Fiquei passada. Daí eu falei assim, cara, não é real. E todo mundo falava, não, a Sônia não é viral. E eu falava, poxa, pior que passei viral, tem que ter milhões de pessoas acompanhando, né? Eu falei, mas tem gente... não é, né? Eu falei, tem gente que tem 200 seguidores, 200 mil, tem vídeo de 30 mil, vídeos viral, né? Daí ele, mas é 60 milhões. É muita coisa mesmo. Demorou uns dias, uma menina mandou pra mim, Sônia, uma revista escreveu sobre você. Então eu falei sobre ela, você falou sobre como isso que eu não vi? Dela, a revista Casa e Jardim da Globo. Eu falei, eu quero ver. Daí ela me mandou. Aí tava lá, eu falei, aí eu comecei a acreditar que realmente tava dando certo. Eu falei, nossa, eu com vergonha de vir pro Instagram, mas é aqui que vai me dar visibilidade. Só que ao mesmo tempo que eu queria visibilidade, eu não sabia como reagir quando ela chegasse. E até hoje eu não sei, tá? Se alguém me parar na rua pra falar comigo, olha, vocês respiram fundo, porque eu também vou estar respirando fundo do lado de cá quando ver você chegando, porque eu tenho uma timidez sem tamanho. Mas eu percebi isso no dia que a gente foi lá na palestra da Cine. Quando tu chegou, eu percebi a tua timidez, e eu também, eu sou mais retraída. E daí, depois que a gente começou a conversar, a trocar ideia, você contou a tua história e tudo mais, daí eu vi quem era a Sônia de verdade. Não, mas na hora que você chegou, você nem olhou pra mim direito, assim. Mas assim, daí depois eu falei, nossa, mas será que ela não gostou de mim? Mas daí depois que a gente conversou, que você contou a tua história, eu falei, não, gente, ela é tímida. E eu também, muitas vezes eu sou julgada por tipo, ela se acha, ela é metida. Mas não, eu não achei, tá? Eu não achei, assim, no primeiro momento. Porque geralmente a primeira impressão que fica, né? O pessoal fala, né? E eu não achei. Eu acho que se alguém chegasse pra mim hoje falando assim, Tawana, é isso, aquilo, eu acho que eu não... Eu falava, não. Eu não achei. Porque mesmo a gente não conversando, quando eu cheguei eu toda quietinha no meu canto, eu não sentia, assim, tipo... eu acho que geralmente é a formalidade da pessoa, sabia? Porque assim, eu já sou uma pessoa mais tímida e talvez eu transmita isso mais pela minha criação, a minha simplicidade demais, assim, também. Só que o teu mundo já é mais diferente. É mais formal, né? É mais formal, então... Mas todo mundo que começa a trabalhar comigo, ou vai lá na imobiliária e depois que me conhece, fala bem assim, nossa, falavam pra mim que tu era nojenta, que tu era metida, que tu se acha, e daí que tu não desce do salto. Literalmente, não desce mesmo. Mas daí, depois a pessoa, nossa, a Valesca é uma que tá aqui agora com a gente, ela foi uma que falou, nossa, falavam horrores de você, e daí depois que eu te conheci, eu vi que não é nada do que falam. Então, às vezes, as pessoas julgam muito pela capa, né? Sim. Como se diz, e é totalmente diferente, né? Mas isso é legal também, você falar isso para as pessoas saberem que existe uma Sônia que está trabalhando e existe a Sônia que talvez tu cruze o caminho dessas pessoas e que, às vezes, tu só é tímida, tu é na tua, mas tu vai estar ali pronta para dar todo o carinho para a pessoa, né? Eu recebo muito bem, só que eu tenho uma timidez, às vezes as pessoas confundem, né? Acham assim que a timidez com a antipática, a pessoa é antipática, metida, isso, mas não é timidez mesmo, tá? E, assim, quando eu vi que tinham colocado ali eu na revista, passou uma semana, aí eu recebi um telefonema Ai, gente, não acredito que vai me dar esse branco. Era da revista daí? Da revista, não, mas depois eu recebi um telefonema da Band. Da Band. Da Band? Pra dar uma entrevista. Meu Deus. Aí eu falei, como? Eu falei, vou nada. Vou nada. Meu esposo, depois que eu conversei com um rapaz ali, com Juliana Dipp, aí eu falei, não vou, né? Você tá doido? Não vou nada. Eu falei, não. Eu mal aparecia nos vídeos. Eu tinha vergonha. Depois que eu comecei, até hoje, né? Que eu apareço mostrando a panela, depois eu começo ali só a mãozinha. Eu falei, não vou. Aí eu conversei com meu esposo e falou, amor, eu acho que seria bom, né? Tipo, uma visibilidade a mais. Eu falei, mas eu não quero visibilidade. Eu falei pra ele, não quero que as pessoas... Eu falei, eu não sei como que eu vou reagir com as pessoas me cumprimentando na rua. Eu vou ficar com vergonha e as pessoas vão achar que eu sou metida. Sim. Daí ele falou, não, amor, as pessoas vão se acostumar com o teu jeito. Eu falei, não vão, eu só quero postar meus vídeos. Eu não quero, e fiquei. Aí eu fui, depois de uns 2 dias, eu conversei com o meu assessor, daí ele falou, Sônia, acho que seria interessante e tal. Cara, seja você, é do seu jeito. Eu falei, tá, mas eu não vou precisar ser formal? Meu medo era esse, né? Daí ele falou, não, você tem que ser você, do seu jeito.
Eu falei, então tá, daí aceitei. Meu Deus. Aí eles falaram que iam vir em casa. Eu falei, nossa senhora, aí pronto, não vou querer não. Não quero. E daí fiquei naquela. Daí depois ele falou que não ia dar pra vir, porque eles tinham uma outra lá, acho que na Bahia, ou era Salvador. E daí eles iam fazer ao vivo ali, num programa ali, mas chamada de vídeo. Eu falei, ufa, graças a Deus. Porque assim, hoje em dia, quem quiser me chamar assim, ao vivo, eu vou, sabe, pessoalmente ali, Globo, enfim. Mas na época O BBB, me chama aí. já que eu vou. Vamos nós nosso Eu sou tímida, mas a gente desenrola. Mas daí depois que eu dei essa entrevista, eu falei, nossa, deu um alívio. Eu falei, consegui, cara. Aí depois que você passa da primeira, né? Você vai perdendo jeito, você vai vendo que só tem que ser você mesma e vai indo. E aí eu vi que o Instagram, eu falei, não, o Instagram vai me ajudar muito. O Instagram, eu vejo que cada plataforma, ela tem um estilo, né? Viralizar, eu vejo que o TikTok realmente para viralizar é muito mais fácil, porque eles também não são apegados à perfeição. Quanto mais natural, quanto mais escrita, tipo, torta tiver, mais eles gostam, porque é naturalidade mesmo. E assim, o TikTok, eu digo que é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Mas é muito mais fácil você viralizar. E já o Instagram, eu acho que ele traz essa autoridade, né? Essa formalidade, essa autoridade para você, não. Quem é a Sônia? A Sônia é uma empresária, ela limpa a panela, mas ela é uma empresária. Sim. E eu ali no TikTok também eu gosto porque tem muita gente bem simples mesmo, assim, sabe? Que hoje faz uma renda, assim, dentro do TikTok, né? Mudou a vida de muita gente. Muda, gente. Eu comentei isso essa semana, acho que foi até com a Valesca mesmo que eu comentei, que eu falei bem assim, as redes sociais, ela trouxe algo para muitas pessoas de mudança de vida que a gente não teria essa chance. O Luva de Pedreiro é um exemplo. Você é um exemplo. Eu sou um exemplo. Mas vocês, né, que estão em outro patamar de viralização e tudo mais, de serem conhecidos, trouxe... Porque antigamente era tipo, só a filha de não sei quem para entrar na Globo, um exemplo. Ou então pessoas com indicação ou pessoas com muito dinheiro. Hoje em dia, não. A rede social, ela trouxe uma mudança de vida para pessoas que talvez nunca teriam a oportunidade de deixar de ser uma cozinheira, de deixar de limpar uma casa. Então, assim, ao mesmo tempo que as redes sociais a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente pela questão psicológica, a gente teve uma mudança de mercado muito grande de pessoas que jamais teriam acesso, né? Isso é muito bom. Ainda mais aqui, tipo, na época que tu começou também, tu falou que era na época da pandemia, né? Isso. Quando trabalhou com rede social, né? Foi bem difícil. Eu falo, se a gente souber usar a rede social a nosso favor, nossa, ela é uma maravilha, assim, é uma bênção mesmo, assim, muda a vida da gente mesmo. Tipo, eu digo assim, ó, poxa, eu era aquela criança de 9 anos que ia pra roça, catar feijão. Ficava ali E olha que na época eu ia pra roça, já mudando o curso aqui da conversa, não tava no Instagram, mas quando eu ia pra roça com meus 9, 10 anos, que eu ia trabalhar catando feijão ali até os meus 12, 13, eu ia mais pela comida. Você acredita? Eu ia pela comida, porque às vezes em casa não tinha. Nossa. E na época a gente ganhava R$2 para trabalhar das 5 da manhã às 5 da tarde. Com 9 anos. 9 anos. Quando a minha mãe dava a marmita dos trabalhadores do meu pai para a gente levar para roça, eu e meu irmão mais novo, a gente comia metade da carne no caminho, tá? Porque não tinha em casa. Porque era só do trabalhador. Então eu fui para a roça muito cedo. Mas eu sempre colocava na minha cabeça que eu não ia ficar ali. Não ia, assim, ó. Eu fui aquela criança de começar a ler cedo, mesmo sem ir pra escola, porque eu era muito curiosa, muito tímida, mas muito curiosa. Com 6, 7 anos eu já lia, sem nem ter ido pra escola. E eu amava ler a carta do povo lá. Tipo, vinha as cartas de São Paulo pro pessoal lá e eu ia ler a carta para eles. Então, assim, eu sempre falava que minha vida ia ser totalmente diferente, que eu não queria casar, que eu não queria ter filho. Hoje eu tenho 3 filhos casados, feliz. Amém. Então, assim, ó, muda muito a internet. Muda, porque, assim, eu nunca imaginei trabalhar com internet. Nunca. Na minha vida. Eu nem sabia que mundo era esse, nem sabia que existia. Para mim era além. Então, assim, pela minha criação e pela minha infância, hoje eu sou muito grata. Assim, muito grata pelo que eu tenho. Tem gente que fala que com a comunidade que eu tenho hoje na rede social era para mim ter mais. Falo, não. Eu estou muito grata com o que eu tenho e o que eu sonho grande. Sim. Sabe? Eu sonho grande. Mas o meu sonho é um passinho de cada vez. Primeiro eu me adapto com o que eu tenho hoje. Eu sou assim também. Para quando vir o der o próximo passo, eu me adaptar. Então, assim, porque eu sei como que foi a minha infância. Eu sei que era acordar cedo. Teve uma outra época da minha vida na infância
que eu era mendiga. Que eu era aquela menina que colocava a corda, um pano vermelho numa corda e ia pra pista pedir dinheiro. Não sei se vocês já viram. Assim, na televisão, que passava na televisão naquela época, as crianças pedindo, né, com a cordinha lá, e quando o caminhão, o carro passava, a gente baixava a corda, ele jogava a moeda, e nós saía se esbagaçando atrás daquelas moedas. Eu fui essa criança também, de fazer isso, escondido da mãe, porque a mãe às vezes ia, mas ela não deixava a gente por ser criança, né, tinha medo de ser atropelado, mas a gente ia. E todo o dinheiro que eu pegava, eu não ia para o mercado comprar uma bolacha recheada, eu comprava comida mesmo. Eu dava para minha mãe para comprar. Nossa. E daí, depois, na época da escola, eu já fazia o trabalho dos meus colegas em troca de dinheiro. Eu comprar comida para casa. Você também fez isso? Eu lembro que chocolate, no tempo que nós morávamos no Mato Grosso, não tinha comer chocolate. Tipo, a gente comia uma vez no mês. E eu lembro que a gente juntava, eu e minhas irmãs, a gente juntava... Não lembro se na pinga, não tinha uma bolinha? Que ia em cima do negócio da pinga. Eu não lembro por que tinha aquela bolinha. Só sei que a gente saía nos bar catando as bolinhas. E daí a gente juntava para depois vender e conseguir comprar chocolate. Então, assim, eu também, desde nova, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, no tempo de política, fazer bandeira, entregar flyer, limpar casa. Eu sempre dei meu jeito de ter o meu dinheiro. Sempre. Eu fiz isso também na época da política. Eu fazia isso. Eu limpava a casa das pessoas, às vezes só pela comida mesmo. Tipo, por ter um almoço, porque às vezes a mãe ia pra roça, eu organizava a casa, e às vezes chegava alguém, Sônia, não quer ir lá em casa me ajudar a fazer uma faxina? E eu ia. Tipo assim, tinha a dona Vani lá no interior, que, meu Deus, eu vivia na casa dela. E, meu, sentia aquele cheirinho de baião de feijão verde, pra mim era a coisa mais gostosa do mundo. E não via... Nossa, e ficava ansiosa, com medo da pessoa não me oferecer comida, porque a gente tava com fome mesmo. Sim. Então, assim, foi uma infância difícil. E depois que eu me tornei mãe, o meu medo... Era que seus filhos passassem por Os isso. meus filhos passar. Na verdade, quando chegava a época, assim, que não tinha nada de mistura na geladeira, era só o feijão... Nossa, aquilo me dava um desespero, que eu já via que meus filhos iam passar a mesma coisa. Porque tu passou a dor, né? E quando a gente passa essa dor, a gente não quer que as pessoas que a gente ame passem pelo mesmo, né? Não quer, de jeito nenhum. Então, hoje... Nossa, por isso que eu falo... As pessoas falam, porque tu poderia ter mais. Gente, eu sou muito grata. Só de eu ter o conforto para meus filhos. Poder sair, comprar um brinquedo. Dar a carne que eu sempre ficava com medo de não ter. Hoje o que te mais, vamos dizer assim... lá em casa, eu acho te pulsa no coração, assim, é a questão de hoje teus filhos poder fazer uma refeição que você não podia fazer. Pra mim já é muito, muito. Pra muitos, você fala assim, eu recebi muitas propostas grandes dentro do Instagram pra divulgar Tigrinho, participar de outras coisas. Nossa, eu também recebo. Eu nunca na muita vida, grana. se alguém um dia me ver fazendo isso, não sou eu. Não sou eu. Me tira, pode me internar. Assim, ó, eu tenho pavor disso. Eu acho que pessoas que trabalham com a rede social, que estão ganhando dinheiro com isso, eu nem sigo nas redes sociais. Eu deixei de seguir Neymar, deixei de seguir a Virgínia também. Pra mim, são pessoas que influenciam pra estragar a vida dos outros, sinceramente. E assim, e pra ter, por ganância, gente, por dinheiro. Por ganância, ganância porque já tem muito dinheiro. Não tem. Aí vem falar assim, eu falo, pra que tanto dinheiro se eu não vou usufruir tudo? Ele fala, Sônia, tu é muito inocente. Eu falei, gente, não é que eu sou inocente. É que eu acho que, às vezes, tudo que é demais acaba estraga. Se você não tiver uma mentalidade muito boa, muito trabalhada, estraga a vida da gente e de outras pessoas. Né? Tipo, eu fui muito taxada que você é burra, porque você deveria estar ganhando muito dinheiro. Porque, eu recebo constante ali as propostas, absurda. Falei, realmente, é pra mim ter milhões mesmo, se eu tivesse aceito. Só que daí eu me ponho no lugar de outras pessoas. Porque é muito fácil você chegar assim e falar, faz isso, tu vai ganhar tanto. Se a pessoa ela tá numa situação difícil, ela vai fazer. Sim. Não adianta, ela vai aceitar. Porque eu já tive em momentos difíceis de olhar assim pro valor alto, assim, de proposta e falar assim, eu vou fazer. Mas o que me fez também não conseguir aceitar até hoje, eu acho que eu não aceito. Se um dia alguém ver também vídeos de alguém divulgando com a minha imagem lá, pode saber que é fake e manda pra mim que a gente denuncia, porque não faço. Uma vez eu fiz uma divulgação que era para comprar, acho que geladeira, em promoções. E aí, isso eu fiz no Kauai na época. Menina, quando eu fiz isso, eu ganhei muito dinheiro, tá? Muito dinheiro, porque o vídeo viralizou. E eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei em dólar na época. Só que daí eu comecei a receber feedback de pessoas no meu direct. Sônia, eu paguei e não tô recebendo. Meu Deus. Meu mundo desabou. Desabou de um jeito. E aí eu entrei em contato com a empresa, tudo. Eu falei, não, vocês vão devolver, vocês têm que devolver dinheiro até que eu consegui. Ainda bem que na época, acho que tinha sido 2 pessoas que tinha acontecido. Só que foi a forma de se inscrever que eles fizeram errado. Realmente o negócio não era
Não era golpe, era real mesmo. Nossa, que era sorte, certo. né? Porque senão você não ia se perdoar. Mas, mesmo assim, pela sensação que eu tive de pensar que poderia ter sido realmente um golpe, eu falei, nunca mais. E depois daquele dia, eu não consegui mais. Assim, é tanto que eu falo que se hoje eu divulgar qualquer empresa, qualquer produto, eu vou analisar muito bem, saber se aquilo ali é real, se aquilo ali é bom. Então, eu sempre falo, a minha imagem hoje, eu procuro fazer assim, tipo, ser o mais transparente possível. Porque a internet, do mesmo jeito que ela é boa, que ela traz coisa boa, ela traz coisa ruim. Se a pessoa não souber, se ela ficar só naquela de ganhar dinheiro, eu quero pra mim, eu penso em ter uma vida melhor cada vez mais, porque eu tenho 3 filhos, então eu quero que ele tenha um futuro bom, mas eu não quero jamais passar por cima de ninguém. É bem isso que eu penso também. Jamais. Eu quero muito dinheiro, eu tenho sonho de ter helicóptero, eu tenho sonho de ter uma casa, eu tenho sonho de ter uma casa em Orlando. E eu quero conquistar tudo isso e eu vou conquistar tudo isso. Porém, eu jamais vou conquistar tudo isso prejudicando outras pessoas. A partir do momento que você ganha dinheiro amaldiçoando outras pessoas, porque tem pessoas que já se mataram por causa de vício em jogo, tem pessoas que faliram, tem pessoas que hoje estão numa situação muito difícil por causa do jogo. E daí, assim, uma pessoa divulgando isso e ganhando milhões e prejudicando milhões de pessoas, pra mim não entra na minha cabeça e eu não vejo como uma pessoa boa, sinceramente. Eu não vejo como uma pessoa boa, uma pessoa digna, assim. E essa pessoa ainda fala, ai, Deus na minha vida, Deus na minha vida. Eu falei, Deus não abençoa isso, jamais. Deus não abençoa isso. Por isso que eu falo assim, ó, pra gente chegar onde a gente quer, alcançar nosso sonho, a gente trabalha muito. E às vezes é melhor você trabalhar muito para alcançar do que vir fácil e você prejudicar muitas pessoas que estão ali te ajudando a alcançar o teu sonho. Porque as pessoas na rede social pensam assim, ó, eu tô lá postando meu vídeo e elas estão me ajudando a conquistar meu sonho. Do mesmo jeito que eu posto um vídeo, ajudando elas de alguma forma, que eu sempre falo, vou fazer um vídeo hoje e esse vídeo que faça a diferença na vida de quem está me assistindo. Que seja uma panela que a pessoa ia jogar fora, mas que ela consiga restaurar. Mas que também, eu sei que aquilo vai me beneficiar de alguma forma, mas que eu também vou beneficiar aquela pessoa. Não ganhar dinheiro e prejudicar as pessoas que ainda estão ali me ajudando. Porque, imagina, que a Virginia, ela tem milhões e milhões de seguidores. Quantas pessoas ela não consegue impactar, trazendo essa vida fácil de jogo, ela ficando cada vez mais milionária, tá quase ficando bilionária. Mas quantas famílias ela está prejudicando, né? E eu acho que uma coisa muito legal que tu comentou antes da gente iniciar o podcast, Sônia, foi a questão de que você começou com sabão, daí veio a limpeza das panelas, e daí hoje você está impactando pessoas, que tu comentou aquela história do aeroporto, eu queria que tu contasse, né? Uma pessoa que estava entrando em depressão e saiu da depressão por causa dos teus vídeos, que vão dizer assim, olhando, fez sabão, limpa a panela. O que tem a ver psicologicamente isso, né? E, na verdade, tu tá mudando o vídeo de outras pessoas. Eu queria que você contasse essa história. Eu indo pro interior, visitar minha mãe, que estava internada, né? Acho que foi o ano passado. E, gente, quando eu cheguei no aeroporto, a primeira coisa que eu pensava assim, ai, meu Deus, será que alguém vai me reconhecer aqui? Sônia, mas tu não queria? Gente, não é que eu não queria. Era a timidez. Como que eu vou reagir? Como que eu vou me comportar? E como que a pessoa vai me ver, né? Será que é a forma como eu vou reagir? A pessoa vai achar que eu sou metida, antipática? Sim. E nessa eu sentei, eu abri uma live. E eu falei, vou abrir uma live, vou ficar conversando com a pessoa aqui. E de repente eu só vi uma pessoa falando, eu acho que é ela. E daí eu fiquei, meu Deus, alguém me conheceu. Eu fiquei tão insegura. Cadê o buraco pra me esconder? Mas aquela maravilhosa, ela mudou, assim, tipo, totalmente a minha visão, assim, que de repente a moça chegou, sentou do meu lado e perguntou se eu era a Sônia Nascimento. Quando eu falei pra ela que sim, ela falou assim, menina, tu não tem noção como tu muda a minha vida. E ela era médica? Médica, ela gente. estava em Floripa, se não me engano, tinha passeado em Itajaí também e estava indo para casa em São Paulo. E ela falou que ela tinha depressão, que tinha ansiedade e tudo. E os meus vídeos fazem a diferença na vida dela, assim, a forma como eu narro o vídeo, como eu conto ali e tudo. E que ela estava ansiosa para chegar em casa, já começar a limpar as panelas dela, que se não me engano ela tinha comprado uns kits lá e ela estava bem ansiosa para poder limpar. Então, isso é muito gratificante, você saber que, por mais simples que seja, então hoje em dia, assim, ó, por mais simples que seja, às vezes você pensa em gravar vídeo, às vezes o vídeo que você grava, simples mesmo, muda a vida de muita gente. E às vezes a gente nem sabe, porque as pessoas não contam pra gente, mas eu tive esse prazer de conhecer essa moça e ela contar que a vida dela mudou, assim, tipo, ela dava um ânimo pra ela, sabe? Ela passando por depressão, crise de ansiedade. Mesmo sendo médica, assim, ela falou, Sônia, minha vida muda quando eu assisto os vídeos. O jeito de falar, de narrar, de contar a história de cracalenta, a história da pessoa. É muito gratificante. Teve um rapaz também que me mandou uma vez. Ele me mandou um texto tão grande que eu falei que eu não ia dar conta de ler. Mas, assim, quando eu comecei a ver ali que ele falou que tinha depressão
e que ele estava limpando todas as panelas da mãe dele e aquilo ali estava curando a vida dele, estava mudando a vida dele nos meus vídeos, aí eu tinha mais um gás, assim, para continuar. Porque às vezes a gente pensa em desistir. Já tive esses momentos de desistir. Muitos. Assim, uns momentos bem... Mas quando eu lembro disso, acho que Deus coloca essas pessoas na vida da gente para mostrar que tá certo, o que eu tô fazendo tá dando certo e realmente tá ajudando em outras pessoas, sabe? Isso eu acho que faz toda a diferença, né? Porque eu digo que o dinheiro é um resultado de um trabalho bem feito. A gente quer também mudar de vida, a gente também quer evoluir, mas a partir do momento que tu começa a impactar a vida de outras pessoas e fazer com que as pessoas voltem a querer viver e ver que realmente é importante isso e como as pessoas, né, conseguem sair, às vezes, de uma depressão pelo simples fato de estar te ouvindo e você sendo você mesma ali. É muito gratificante, muito. Né? Muito gratificante mesmo. E assim, em ver a pessoa chegar para você e falar assim, que o teu jeito tá mudando a vida delas, e entre outras pessoas que eu acompanho, que hoje, quando eu recebo as panelas, que hoje vem panela de todo canto, gente. Vem panela do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Mato Grosso. Nossa, que legal. E o bom é que assim, a panela vem junto com a história. Nossa, aquilo é muito gostoso, porque quando você conta, tem muita gente que está passando pelaquela mesma situação. Ou já passou que tem que falar assim, nossa, a pessoa tem a capacidade de deixar a panela chegar nesse estado. Mas tem muita gente que tem assim, muitos clientes meus que eu já recebi, que eu tenho hoje, depressão. É horrível, gente. Sabe? De não ter ânimo para limpar uma panela. E tem cliente meu que tem panela limpa há mais de 1 ano e não conseguiu usar ela ainda. Porque fala assim, eu não vou usar porque eu sei que eu não vou ter ânimo para limpar. E às vezes eu tô ali, tá? Ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher de São Paulo, que ela perdeu um ente querido, assim, uma senhora de 94 anos, e eu fiquei horas conversando com ela, e ela tá em depressão profunda, tá com câncer, assim, tá uma situação bem difícil. E eu fiquei horas conversando com ela. Ela falou, Sônia, teus vídeos me ajudam muito. Estou ansiosa, quero montar um kit para ela e mandar. Porque essa senhora que faleceu falou para ela que ela podia doar tudo que tinha na casa dela. Essa senhora não tinha parente, ela era a única vizinha que ajudava ela. Ela falou, Sônia, ela falou que a única coisa que ela me pediu foi para não doar as panelas. Que eu podia guardar na caixinha do jeito que tá, mas que eu ficasse com elas. E elas estão bem sujas, porque ela já era uma senhora de 94 anos, Sim. mas ela ainda amava cozinhar. E ela quer que eu quero restaurar essas panelas, só que eu vou passar por uma cirurgia e se eu não conseguir comprar outros produtos já, eu não vou conseguir fazer, porque eu vou ficar de cadeira de roda. Nossa, assim, por isso que eu gosto de se conectar com as pessoas que me acompanham. Eu gosto de conhecer as pessoas que estão ali, sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais humano, na verdade, também, né? Não só pensar em dinheiro, em mudar a minha vida, mas eu também quero mudar a vida das pessoas que me acompanham. De alguma forma, mais simples que seja, mas é muito gratificante. Não existe, eu acho que foi postado, né? Eu postei no Instagram esses dias que a profissão mais linda que tem, né? Ou o que você mais pode fazer para mudar realmente é ser humano. Então, acho que entra antes de tudo. Então, assim, se você não pensa na pessoa, se você não consegue ter esse olhar humano realmente, eu acho que mesmo que tu consiga ganhar dinheiro, mas as coisas não vão fluir. Tu nunca vai ser feliz. Não. 100% mesmo. Acho que não. Eu acho que a minha felicidade é eu poder conversar com as pessoas que me acompanham, conhecer um pouco delas. Até é bom, porque daí eu sei o que eu posso trazer para mudar. E na verdade isso tudo você está ajudando as pessoas e essas pessoas elas estão te ajudando a trazer histórias, a evoluir também dentro das redes sociais, né? Eu sempre falo que eu não quero só receber, eu quero dar também de alguma forma, nem que seja uma palavra que seja ali, né? Para mudar a vida da pessoa. E eu acho que a internet é isso, né? Tem os dois lados, né? E eu acho que a gente tem o poder de escolher. E hoje, Sônia, se você pudesse dar uma dica para principalmente mulheres empreendedoras, mães solos também, né? Por tudo que tu já passou, por todos esses desafios, você já mostrou que é possível e todo mundo consegue. Qual dica que você daria? Qual dica que eu daria? Se você tem um sonho, por mais que as pessoas que estejam na sua volta falando que aquilo ali é impossível, faça dessa fase, porque tem muita gente que chega pra gente e fala assim, isso é impossível conseguir. Então, pega essa frase que a pessoa colocou que é impossível e faça ela se tornar possível. Sabe? Porque muitas das vezes a pessoa às vezes quer ter um sonho de, eu quero mudar a vida da minha família. Aí chega alguém e fala assim, mas tu acha que isso é fácil? Não é fácil. Sim. Realmente não é fácil. A gente não pode desistir porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria.
E todo mundo faria, né? Então, assim, tem gente que tem um dom de mudar a vida de outras pessoas, mas não sabe usar ou não quer. Mas eu sempre falo, use de alguma forma, porque é tão gratificante. Então, assim, ó, eu digo hoje para quem é dona de casa, ai, Sônia, eu não consigo sair para trabalhar porque eu tenho um filho. Cara, não tenha vergonha. Se você quer mudar a sua vida, estude, pesquise na internet, analise, estude perfil, vai lá no meu mesmo e analisa o meu perfil lá, que tem muitas pessoas que me acompanham, analisa meu perfil e fala, Sônia, eu tô gravando vídeo limpando panela, mas eu não sei. Eu falei, então vai lá no meu perfil e estuda os meus vídeos, como que eu uso. E se não conseguir entender, eu te mando mensagem. Então, assim, quer mudar a tua vida, mude. Mas não fique com medo, não tenha medo. Porque, assim, a gente que tem medo, eu falo, vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Que é onde, geralmente, o que te dá medo é o que vai mudar a tua vida. É o que vai mudar a vida da gente. Porque, assim, quantas vezes, ó, eu olhava para esse dinheiro aqui, para esses dólares, e eu pensava assim, poxa, por que esse homem me deu esse dólar? Será que realmente vai mudar a minha vida? Se eu não tivesse insistido, ele não teria mudado. Então, assim, a insistência, a persistência. E, além de tudo, assim, ó, faça uma coisa que mude a sua vida, mas que também faça a diferença na vida de outras pessoas, sabe? Eu deixo essa mensagem, assim, que mude a sua vida, mas que faça a diferença na vida de outras pessoas também. Não queira só receber. Dê algo em troca também, mas que seja uma coisa positiva, sabe? Que hoje eu sempre, quando eu vou narrar meu vídeo, eu falo, Senhor, que esse vídeo chegue na vida de pessoas que talvez queiram ouvir uma fala, uma palavra que eu vou usar aqui, qualquer frase, mas que faça a diferença. E tem feito, sabe? É isso. Muito mesmo. Sônia, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite. Na verdade, eu acho que a gente teria mais um bate-papo aí de mais umas 2 horas tranquilamente. Mas, assim, já fica meu convite. Eu quero que você retorne aqui no podcast pra gente bater papo, pra gente trazer, às vezes, né, dicas mais direcionadas realmente pra Instagram, TikTok, pra gente conseguir mudar a vida de outras pessoas e as pessoas verem que é possível e que você pode também, né? Então, com a tua história de vida é sensacional. Desde aquele dia que a gente se conheceu lá na Cine, eu me encantei. Eu falei para todo mundo lá na imobiliária, a tua história é sensacional. As pessoas de Itapoá também têm que te conhecer. É muito bom saber que nós temos uma pessoa dentro da cidade, né, que está aqui, que mudou a vida totalmente através das redes sociais. E a cidade em si, né, mais uma pessoa levando o nome da cidade para longe, trazendo pessoas para cá também. Então, assim, muito obrigada por ter aceito o convite e parabéns pela mulher que tu é, pela guerreira que tu é e pela tua história de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, meu Deus, eu já estava ansiosa, tipo, naquela insegurança, vou ou não vou, mas assim, a timidez mesmo, sabe, que toma conta da gente, se a gente deixar ela, se deixar ela toma conta mesmo, né, a gente não pode deixar eu pegar, e deixar pensar que é cair. Mas eu agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui, bater aquele papo, contar um pouco da minha história, né, e creio que agora muita gente vai saber um pouquinho da Sônia, né, que o pessoal só conhece a menina que limpa a panela, mas... tem a Sônia ali por trás de tudo aquilo, né? Uma baita mulher. Itapoá é Itapoá, né? Tipo assim, esse lugar me trouxe muita sorte. Itapoá é muito maravilhoso, eu falo, é um paraíso, né? Me trouxe muita sorte mesmo. Muitas. E eu sou muito grata pelo convite e precisando, toma aí de novo, né? Para mais uma. Agora passou a primeira, o próximo vem. Agora vai que vai. Para você que ficou até agora aqui, muito obrigada. Uma história linda de uma mulher guerreira, de uma família maravilhosa, né? O marido da Sônia é nativo aqui da cidade de Itapoá. A Sônia hoje, né, faz parte da história da cidade também. Muito obrigada por ter acompanhado. Já comenta aí se você já conhece a Sônia. Se você não conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o @ dela para vocês já seguirem em todas as plataformas. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho. Um grande beijo e até a próxima.